irmãos que estão de pé, eu gostaria de ler em 1 Reis, capítulo 22, versículo 29. Eu estava fazendo algumas anotações ali atrás e de repente já ouvi, vamos ouvir o pregador? Eu disse, meu Deus, mas já está na hora? Passa ligeiro a hora, né? Mas graças a Deus por tudo mesmo, né? Se eu fosse dar um tema para esta noite, eu gostaria de falar, siga o conselho de Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 22, versículo 29, uma história muito conhecida, para quem é leitor da Bíblia conhece de cor salteado já, mas vamos caminhar um pouquinho por estas escrituras. Antes de nós começar a ler, eu vejo alguma coisa, irmãos, na igreja, muitas das vezes tem se repetido isso, e eu não quero ser ríspido no falar, nem grosseiro, mas eu penso que quando nós estamos lendo a Bíblia, tem que haver uma reverência suprema da parte de cada um de nós. E eu tenho observado que muitas vezes, muitas pessoas têm se levantado e ido tomar água e até têm congestionado lá o bebedouro. Então eu peço a você que você beba água, vá ao banheiro em extrema necessidade. Porque a palavra de Deus, ela é a que governa aqui. Então, nós não estamos reverenciando um pastor ou uma igreja. Estamos reverenciando a Deus. Amém? Então, pediria que cada um de nós tivéssemos essa consciência, né? E pudesse reverenciar a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote em Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu vestes os teus trajes reais. Assim se disfarçou o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria deu ordem aos seus 32 capitães dos carros, e ele disse: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grandes, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. Dirigiam-se a ele para o atacar, mas Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Querido Deus e eterno Pai, lemos a Tua palavra, Senhor, e tudo o que nos resta agora, Senhor, é nos entregar inteiramente para o Teu Espírito Santo. Que Ele venha nesta noite, Senhor, e dirija cada palavra, cada pensamento, e tome o controle deste ambiente, Pai. Que cada coração possa estar ungido para receber de Ti o Teu conselho, Senhor. Venha e fale aos nossos corações e que possamos sair daqui abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, podemos assentar. Eu procurarei ser bem objetivo, mas às vezes a gente se atrapalha e aí acontece que passa o horário, mas a gente deve cumprir o horário, né? Vamos então falar sobre siga o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. Tem mais uma escritura que eu gostaria de ler, que é em São João, primeiro a São João, ou melhor, primeira carta de João, capítulo 4. Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler. Amados,
não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora, se nós fôssemos fazer um resumo da história destes dois reis que se encontraram aqui, em 1 Reis, capítulo 22, Josafá e Acabe, se nós voltarmos um pouquinho antes, nós vamos ver que, como todos nós sabemos da história, mas quero apenas fazer um resumo, nós vamos ver que existia uma ambição em Acabe de tomar uma terra chamada Ramote-Gileade. E essa ambição, por assim dizer, ela não era errada, porque era um direito, e eles tinham aquela terra por direito. Se fosse olhar em todos os documentos, ali estaria por direito Ramote-Gileade e pertenceria a Israel, com toda certeza. Mas, quando Acabe se encontrou com Josafá, ou melhor dizendo, Josafá desceu até o rei Acabe. O rei Acabe conversou com Josafá e disse: sabe, Ramote-Gileade nos pertence. Você vai ver essas escrituras, se você pegar 1 Reis, do capítulo 20 em diante, você vai observar. Eu só vou resumir aqui, mas como leitores da Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, né? E o que Acabe disse? Olha, Josafá, você sabe que, em outras palavras, né? Você sabe que Ramote-Gileade nos pertence. Quando ele falou nos pertence, ele colocou Josafá junto. Já colocou Josafá na conversa. Você sabe que Ramote-Gileade nos pertence por direito, e ela é nossa. Tá, até aí tudo bem. Mas o irmão Brana, o profeta desta era, ele disse que Josafá tinha um pequeno temor em seu coração, uma pequena fagulha de fé. E Josafá disse: então, se é nossa, vamos então consultar a palavra do Senhor. Vamos então ver o que Deus tem para nos falar, como vamos fazer isto, como vamos assumir ou tomar posse desta terra. Vamos consultar a palavra. Aí veio o profeta e disse: isto é o que cada cristão deveria fazer quando vai tomar uma posição, quando vai tomar uma decisão, ou quando está pronto a fazer uma caminhada. Deva você ou eu consultar a palavra. Mas como Acabe era um homem renomado, um homem muito famoso, ele tinha ali prosperidade suficiente para montar uma escola teológica. E ele fez isso. Ele colocou ali uma universidade e então fez uma escola teóloga. E juntou ali 400 profetas. Eu estou só resumindo a história. E o que Acabe disse a Josafá? Ele disse: eu gostaria que você prestasse bastante atenção para você não perder a base. Bastante atenção. O que ele disse? Não, Josafá, é o seguinte, claro, vamos consultar a palavra do Senhor. Vamos. E eu tenho aqui 400 profetas, dos melhores que eu já tive. E eles são estudados em PhDs, teologias, filosofias, mestrado em psicologias. Eles têm uma tal habilidade de, em questão de 20 minutos, conquistar o pensamento das pessoas e fazer elas acreditarem em seus sermões. Eu tenho, são profetas qualificados. E foram Josafá
e Acabe então chegaram lá, como todos sabemos, chegaram lá e tinha, irmãos, 400 profetas profetizando. E um dizia: Acabe, Deus vai prosperar o teu caminho, vai. Aí Acabe dizia para o outro: e você, o que você tem? Qual que é a tua profecia? Aquele outro olhava para Acabe e dizia: sim, Deus me mostrou que você vai prosperar no caminho. E assim sucessivamente, todos eles, direto ou indiretamente, estavam profetizando a mesma coisa. E eu quero que você observe uma coisa: eles estavam profetizando em nome do Senhor. E eles não estavam usando outro nome de outros deuses, que eles poderiam profetizar em nome de Baal, de outros que tinham ali, mas não, eles estavam profetizando em nome do Senhor. Tinha tudo para Josafá acreditar naquilo, tinha tudo para Josafá olhar e dizer: sim, esta é a perfeita vontade de Deus. Você imagina, nós estamos em torno de 70 pessoas, entre crianças aqui. Se nós estivéssemos em 100, encheria essas cadeiras. Estariam então 400 profetas, seriam 4 vezes mais o número de pessoas que nós estamos aqui. Agora você imagina, imagine você no lugar de Josafá. Josafá olhou para aquela igreja de Acabe, aqueles profetas renomados, e todos dizendo: vai, Acabe, Deus vai prosperar o teu caminho. O que você e eu pensaríamos, irmão Denilson, se tivéssemos 400 pessoas que estavam na presença de Deus, não estavam em outro lugar, não tinha um dedo para apontar para eles dizendo: aquele ali tem pecado, aquele ali tem erro, aquele ali é isso, aquele ali é mentiroso. Não, todos eram profetas, todos estavam profetizando e ninguém tinha o que acusar para aqueles homens. Mas quando a fé age, ela não age pela emoção da multidão, ela age pela palavra. E é ali que ela está baseada. A fé está baseada na palavra e não no homem. Josafá olhou para Acabe e disse: estão profetizando, sim, todos vai prosperar, tudo bem, mas não tem mais um. Quando ele falou não tem mais um, Acabe disse: mas que homem difícil de lidar. Eu tenho 400 homens aqui dizendo que é para mim ir, que a Gileade é minha e que é nossa, que nós vamos tomar por direito, mas você está me pedindo mais um, Acabe. Josafá, o que é isso, homem? E tinha mais um. Pela graça de Deus, tinha mais um. Não, tem mais um sim, tem mais um aí. É um tal de Micaías. Nós escutamos isso aqui outro dia, né? Tem mais um sim, é um tal de Micaías. Mas sabe de uma coisa, Josafá? Eu odeio esse homem. Eu odeio esse Micaías aí. Mas por que, rei? Não fale assim, ó rei. Foi o que Josafá disse para Acabe. Não fale assim, ó rei. Não diga que ele te aborrece. Não. Sabe por quê? Ele não profetiza nada de bom ao meu favor. Ele poderia vir aqui e dar um elogio para os meus profetas. Ele poderia vir aqui e fazer uma pregação para a minha igreja. Mas não, ele vem aqui e prega contra tudo o que eu creio. E além de tudo, ele me acusou dizendo que eu me misturei com o Estado. Virei um crente político. Ele começa a me acusar disso. Não, mas vamos chamar ele. Então foram chamar, vocês sabem da história, lá foi um oficial, chamou Micaías, e então Micaías disse: não, eu só falarei o que o Senhor me disser. Eu irei primeiro na presença do Senhor. Olha a diferença disso. Primeiro eu irei buscar o que o Deus me falar, e aquilo que Deus me falar, isso eu falarei. E quando ele chegou na presença do rei Acabe, o que ele fez?
Ele deu uma risadinha debochada, como nós vemos aqui, ele concordou com a profecia dos profetas. Ele disse para o rei Acabe, vai. Ele estava profetizando o quê? O que os profetas estavam dizendo. Mas olha só como toda pessoa sabe que é mentira e quando não é. Não adianta dizer você não sabe que é mentira. Toda pessoa sabe que é mentira e o que é verdade. Não importa quem seja a pessoa. Se você fala a verdade, ela vai saber que aquilo é verdade. Se você fala mentira, ela vai saber que aquilo é mentira. A Micaías chegou na presença de Acabe e disse, vai, e você vai prosperar. Acabe ficou irritado e disse, mas até quando você mentirás, homem? Quando que você vai me falar a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse, tu quer a verdade? Então está aqui, vai, porque Deus me mostrou Israel disperso sem pastor. Eu penso no susto de Acabe olhando para Josafá e disse, eu não disse, homem, que ele não profetiza nada bom ao meu respeito. Um homem irritado com a palavra de Deus. E é o que nós vemos, as pessoas estão ficando irritadas quando se ouve a verdade. Quando a palavra é pregada, que mostra o que Deus falou, a pessoa fica irritada. Mas escuta, não tem nada de bom para falar? Não tem, só tenho a palavra do Senhor. Essa é a suficiente. Agora vai de você querer escutar o conselho e não querer escutar o conselho de Deus. Basta você querer seguir o conselho, basta você querer não seguir o conselho. Porque essa é uma decisão que sai de cada um de nós. Nós ouvimos aqui outro dia, decisão, livre-arbítrio, é você, não é Deus. Acabe olhou, veio Zedequias, o bispo dos profetas, o chefe dos profetas, o homem que tinha feito 2 chifres, e disse para Acabe, vai, eu te darei isso aqui, e com isso você eliminará os sírios. E Ramote de Gileade é tua. O que nós encontramos depois, irmãos? Josafá estava junto. Quando essa profecia foi proferida, foi falada, Josafá estava junto com Acabe, ouviu as mesmas palavras, mas o que Josafá decidiu? Se Josafá tivesse uma boa consciência, ele teria recuado, não é verdade? Não vou junto com esse homem. Olha o que a palavra de Deus disse, que Israel está disperso, sem pastor, sem líder, sem nada. Não vou junto. Mas não, ele não tomou essa decisão. Ignoraram aquilo. Zedequias, o qual dizia ter o Espírito Santo, foi lá e deu um soco na boca de Micaías. Irmãos, se nós levar isso aqui para o lado espiritual, mas não é para esse lado que eu quero levar, mas só quero mostrar que quando Paulo repreendeu Pedro, Pedro não ficou nervoso. Paulo repreendeu Pedro, Pedro não ficou irritado. Não avançou em Paulo. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava em Paulo estava em Pedro. E o Espírito Santo, o irmão Branda diz, produz o quê? Amor. Não poderia Paulo, ou melhor, Pedro, irritar, porque se ele se irritasse, ele estaria ressuscitando aquela velha natureza que morreu no dia do Pentecostes. E algumas naturezas têm que morrer, irmão. Algumas coisinhas têm que morrer. Quando a palavra é proferida, você diga amém, é para mim, glória a Deus. Mas daí Zedequias, olha, eu quero dar uma pequena ilustração para quem conhece. Vamos supor, tá? Que aqui, não que eu vá me comparar, mas vamos dizer que chega o irmão Brana, tá? Que o irmão Brana viesse aqui no púlpito e largasse a profecia. Eu estou aqui pregando que sou cheio do Espírito Santo, e que você vai ter prosperidade, que vai ter isso, vai ter aquilo. Quando o irmão Brana fala, um exemplo, a profecia contrária ao que eu estou falando,
eu vou e dou um soco na boca do irmão Brana. O que vocês pensariam, irmão? E agora? Veja, é uma ilustração que eu estou fazendo naquele tempo também. Chega um homem lá do deserto, vestido de pele de carneiro, barbudo, careca, poucos conheciam. Sabiam que ele era Micaías, era filho de Ilá, mas ele tinha, assim diz o Senhor, a Bíblia diz. Ele tinha a palavra, e tudo que ele falava, ele não poderia mudar nada do que já estava escrito. Tudo que Micaías falou para Acabe era o que Elias já tinha profetizado, que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Ele não poderia voltar atrás e desfazer o que Deus já tinha falado. Ele simplesmente fez o quê? Repetiu as palavras. Falou. E hoje, podem chamar nós de papagaio, mas nós só estamos repetindo o que Deus disse. Paulo disse, Atos 20, 27, ele disse, nunca vos cansei de vos anunciar o conselho de Deus. O conselho de Deus sempre está sendo anunciado, de uma forma ou de outra, está sendo dito. Agora, o conselho, quem capta o conselho é quem quer. Eu não posso obrigar a você a captar o conselho, dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Agora, uma coisa é certa, a gente vem e fala a palavra. Acatar aquela palavra depende de cada um de nós. Josafá foi. Influência, não seguiu o conselho. O que aconteceu? Olha só, irmão, eu quero entrar num parênteses aqui. Olha o que o rei Acabe disse para Josafá: eu vou me disfarçar de soldado, mas você continua com as vestes de rei. Imagina, né? É mais ou menos isso. Eu vou me disfarçar de soldado, mas você pode continuar com o cabelo comprido. Você pode continuar usando suas vestes. Não quer dizer nós ir lá. Não precisa cortar o cabelo. Não precisa se pintar. Só vamos junto. Os irmãos estão entendendo? O diabo mudou de estratégia. Ele não deu uma espada para Josafá, ele não deu uma armadura para Josafá, ele não deu uma carruagem, seja lá, blindada para Josafá. Não, ele disse, vai como tu és, e Josafá era um rei. E o diabo convida as pessoas, mas ele não te dá nada, ele quer que você venha como você é. E a pessoa olha, não vai ferir minha fé, né? Fazer isso, não vai. Eu estou bem vestido, tenho o cabelo comprido, estou de calça, né? Não tiro a camisa, não ando de regata. Eu posso ir. Já tem quem está fazendo o trabalho de disfarce por mim. Eu vou. Aí, irmão, o que aconteceu com Josafá? Quando Josafá e Acabe chegam na peleja, o rei dos sírios tinha dado um conselho aos seus capitões e disse: eu quero que vocês não lutem nem contra grande, nem contra pequeno. Eu quero que vocês sigam e persigam o rei. E quem estava vestido de rei? Quem que estava vestido de reis com as suas vestes clericais lá na guerra? Josafá. Comprou a briga de Acabe, estava bem tranquilo, carregando lá, andando na sua carruagem, quando daqui a um pouco tem 9 ou 10 capitães atingindo ele lá, correndo atrás dele. Aí o crente não sabe porque está sendo perseguido por uma doença, por um problema, mas e aquela baladinha, e aquele barzinho lá? Comprou a briga, foi para a guerra, e agora tem inimigo perseguindo, e ele está desesperado. E agora, Senhor? E agora?
capitões correndo atrás da carruagem de Josafá lá, e Josafá desesperado, não sabia o porquê, mas Deus sabia o porquê. Foi comprar uma briga que não era dele, está com um amigo que não era amigo de Deus. Lá estava ele, assentado na roda dos escarnecedores, contando piadinha suja, dando risada até não querer mais, ignorando o conselho de Deus, a mensagem da hora, o profeta da hora. Veio para Acabe, mas Josafá não era surdo, estava junto. Daqui um pouco, Josafá se vê em desespero, se vê em aperto. Não, coleguinha. Imagina se a tua igreja, não permite você usar calça, vai de saia mesmo. Se o teu pastor, é o que o mundo diz, se o teu pastor não permite pintar, vai sem pintura mesmo. Vai do jeitinho que você é. Sabe, o diabo, ele é sem vergonha, em outras palavras, porque Jesus disse assim, vinde a mim como estáis. E o diabo também imitou essa palavra, vinde como estáis. Aí você está crente, está certinho na igreja, tudo que ele quer fazer é te arrumar uma amizade, é te arrumar um amigo, uma influência. Para quê? Aí você se torna amigo daquela pessoa, ou seja lá do que for. Claro, é direito? Claro que é direito. Mas e o que aquela pessoa é de Deus? O que tem naquela pessoa da palavra de Deus? Aí a pessoa compra a briga, vai para as festinhas, vai para as baladas, vai para o jogo de futebol, vai para isso, vai para aquilo. Quando vê, está com Acabe. Daqui a um pouco tem uma multidão de problemas. Que problema? Problema no lar, enfermidade na família. E o problema de tudo, irmãos, é que às vezes atinge os nossos filhos. E quando atinge os nossos filhos, é pior do que atingir nós mesmos. Isso dói lá na alma. No âmago da alma, quando você vê um filho doente, tu não sabe o que fazer, a não ser se agarrar com Deus. Foi o que o Josafá fez. Josafá gritou, ele não tinha mais o que fazer, a decisão dele foi perseguir Acabe, e junto com Acabe, tanto é que ele chegou e dizia, os teus cavalos serão meus cavalos, o teu povo será meu povo. Vamos lá, estamos juntos, em outras palavras. Estamos juntos, pode contar comigo, estamos juntos. Daqui a um pouco nós vemos Josafá em problemas. Daqui a um pouco nós vemos crente em problemas. Nós vemos crente em dificuldade, caindo nas mãos de Satanás de uma maneira que é só pela graça, só pela misericórdia. Mas por quê? Não foi Deus o culpado disso. O culpado foi, às vezes, nós mesmos, que tomamos uma decisão quando o conselho de Deus era para ficar e não seguir adiante. E nesses últimos dias que estamos vivendo, nós temos muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Mateus 24, versículo 11, a Bíblia diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se nós levarmos para a parte espiritual da coisa, irmão, você vai ver que tem muito mais que 400 profetas dizendo para você ir, que não tem problema, que você pode tirar um pouquinho da escritura, aumentar um pouquinho da escritura aqui, tirar um pouquinho dali, que não tem problema. E se nós olharmos, isto está influenciando as pessoas de tal maneira que elas estão cegadas para a verdade. E elas estão escutando a verdade, não estão? Estão escutando a verdade, não são surdas, mas não estão seguindo aquilo que o profeta da era está falando. Eu vou.
Eu vou para isso, eu vou para aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o que acontece? Problema, problema e problema. Mas nós temos um profeta verdadeiro, conforme Malaquias 4, 5 e 6. E este profeta verdadeiro, ele está anunciando o conselho de Deus. E o conselho de Deus é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Ele traz não para uma igreja, este profeta da mensagem, da hora, da Bíblia, ele não vai trazer você para dentro de uma igreja, para dentro de um sistema, ele vai trazer você para a palavra de Deus, para o conselho de Deus, conforme Amós 3 e 7, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Tem que haver um profeta para receber a palavra e transmitir para o povo. Tem que haver uma mensagem, tem que haver um conselho, e aqui está o conselho de Deus para esta era em que estamos vivendo. Então você pode perguntar: devo eu ir? Será que eu tenho que ir nesse emprego? Vai. Você não precisa mudar. Vai. Você tem todos os domingos e sábados para ir na igreja? Vai. Mas consulte a mensagem da hora. Consulte a palavra. E vai lá e vê o que a palavra está dizendo a respeito disto. E nós ouviremos o conselho de quem? Não de um homem, mas de Deus. Certamente, Mateus capítulo 17, versículo 12, a Bíblia diz: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, irmãos, que no tempo em que estamos vivendo, há muitas vozes no mundo hoje, falando muita coisa. É o que Paulo fala, existe todo tipo de voz, mas todas elas têm um significado, nenhuma delas é sem entendimento, todas elas estão influenciando alguma coisa. E olha só, nós temos a voz da política, a voz da religião, nós temos a voz do conselho, nós temos a voz da brigada, nós temos a voz de tudo que tipo de vozes nós temos hoje no mundo em que estamos vivendo. E todas estas vozes, eu quero que você observe uma coisa, todas estas vozes, elas estão clamando bem mais alto do que a voz de Deus. Se você olha para a política está um rolo, está bagunçada, mas tem uma voz. Porque se não tivesse essa voz influenciadora, ela não estaria influenciando as pessoas a fazerem o que elas fizeram. Ela tem uma influência. Mas existe uma voz nessa última era em que estamos vivendo, e essa voz é a voz do sétimo anjo, anunciando a mensagem da hora. Qual conselho nós vamos escutar? O conselho da Batista? Qual voz nós vamos escutar? Da católica? Qual voz nós vamos escutar? Da presbiteriana? Da luterana? Seja lá de quem for, qual voz que terá influência em nossas vidas? A voz de Deus. Essa é a verdadeira. Como que você sabe que é a voz de Deus? Conferindo pela palavra. Quando um diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que consultar a palavra. Por mais que exista 400 profetas dizendo: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confira com a palavra, veja o que a palavra está dizendo, consulte a palavra. E se nós consultarmos a palavra, nós vamos ver que Jesus em Mateus 28, 19, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem do batismo. Ele mandou: ide, batizai, pregai o evangelho, batizando-as em nome, mas ele pediu um nome naquela hora.
Agora, se eu fosse batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qual pai? Qual pai que perdoaria o pecado? Em outras palavras, eu sou pai, eu sou filho, e eu tenho um espírito de vida, sou um ser humano. Então eu pego aquela pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está batizado. Mas e agora o Pai? Tem que haver um nome. Eu não me identifico por ser chamado de pai. Eu não me identifico por ser chamado de filho. Não, eu me identifico pelo nome que eu tenho. Eu sou chamado de pai, sou chamado de filho e também de ser humano, mas atrás disto tem um Ariel Luiz Rodrigues. Se eu sair na rua e qualquer pessoa gritar pai, eu não vou atender. Eu não posso atender. Mas agora, se me chamarem pelo nome, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, em meu nome. Que nome é esse? Senhor Jesus Cristo. Conforme Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Em nome, Pedro, cheio do Espírito Santo. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio, batizou aquelas pessoas. E o que aconteceu? Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele veio ali e se levantou de pé com os 12. E Mateus, que escreveu Mateus 28:19, estava junto. Por que Mateus não interferiu na conversa de Pedro? Porque ele sabia que o nome que ele tinha escrito lá, que Jesus tinha pedido, era o nome do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus pagou nossa conta. É como você mandasse seu filho no mercado comprar 5 quilos de arroz. Vai lá, compra 5 quilos de arroz e bota no meu nome, no nome do Pai. Aí teu filho chega lá no mercado, eu quero 5 quilos de arroz, pega os 5 quilos de arroz, sai, quando chega na recepção ele diz, bota no nome do Pai. Que Pai? Bota aí o nome do Pai. Mas e que Pai? Agora se ela chegar lá e dizer, bota aí no nome do Ariel Luiz Rodrigues aí. Ela vai saber quem é. E nós temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo pelo nome, porque é nesse que Ele se identifica. Mostrei o teu nome aos teus, que tu me destes. E você pode, eu faço um desafio, irmãos. As pessoas podem rodear, fazer um baile na frente de um enfermo, tentando expulsar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai expulsar aquela enfermidade. Agora proclame o nome do Senhor Jesus Cristo, para ver se aquilo não sai. Porque não há nenhum nome em cima no céu, embaixo da terra, que é tão poderoso para perdoar pecado como o nome do Senhor Jesus Cristo. Então existe um nome, existe uma voz verdadeira no meio dessas vozes. Existe a voz da Trindade, existe a voz disso, existe a voz daquilo, existem tantas vozes, mas no meio dessas vozes existe uma voz verdadeira, anunciando o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira, de um Deus verdadeiro. Não existe outro Deus, é o que a Bíblia nos ensina. Não há Deus nenhum fora de mim, a Bíblia nos diz. Não adianta nós querer procurarmos, como aquele velho ditado, chifre em cabeça de cavalo. Nós não vamos encontrar. Desde o princípio, se eu fosse citar a Bíblia, irmãos, olha, teria muitas escrituras. Desde o princípio, profecias sendo proferidas, sendo profetizadas, sendo faladas a respeito deste nome. Nós poderíamos começar com Isaías 7,14. E uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E agora? E agora o que é? É Deus ou é Emanuel? Isaías 9,6, e um filho nos nasceu, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Nem tinha nascido, já era príncipe. Já tinha poder. Em alguém tinha que ter este nome.
Moisés disse: o vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quem que era esse profeta? Lá vem ele no ventre de uma virgem. Lucas 2, você vai ver como Jesus veio e se apresentou, o anjo do Senhor se apresentou a Maria: salve agraciada, bendita és entre as mulheres, foi achado graça em ti, Maria, foi achado graça em ti, e de ti virá o Salvador de Israel, o perdoador dos pecados. Ela, assustada, sem entender muito bem aquela visão, e ela disse: mas como se fará isso, se eu não tenho contato com o homem? E ele diz: o Espírito do Senhor fará sombra sobre você, e de você virá o Salvador. Tinha que ter uma escritura, tinha que um profeta profetizar, porque se Amós 3:7 teria que se cumprir. Deus não fará nada sem antes mostrar aos seus profetas. Ele mostrou para Isaías 7,14, mostrou em Isaías 9,6, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nem tinha nascido, já era Pai da eternidade. Nem tinha nascido, apenas uma palavra proferida, e ele já era o Todo-Poderoso, já era o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aleluias! Tem muitas escrituras. Apocalipse 1:8, ele mesmo profere ali a revelação de Jesus Cristo: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Me mostra onde tem outro Deus então. Não existe. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teu, mas tu me deste. E Jesus disse: todos aqueles que tu me enviaste, eu não vou perder nenhum. Então você que vem a Jesus, Deus te chama por um propósito. E eu vou colocar onde a culpa dos meus pecados agora é neste nome do Senhor Jesus Cristo, nesse príncipe da paz, neste alfa, neste ômega, aleluias, neste Deus todo-poderoso. A conta, Paulo disse: nascemos em pecados, destituídos fomos da glória de Deus, que quer dizer separados, nenhuma esperança. E agora, destituídos fomos da glória de Deus. Mas houve eu vou ter que parar, mas houve que desceu, se tornou carne. São João capítulo 1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14 você vai ver: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Agora lá em São João 14, ou melhor, 12, verso 16, ou 16, verso 12, ele diz: filhinhos, ele já estava em carne. Já estava em carne naquele corpo chamado Jesus. Eu estou só correndo nas escrituras aqui, irmão. Ele estava em carne, ele disse: filhinho, tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vir aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aí São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E outra coisa, ele diz em 8 João 36, conhecereis a verdade, ou melhor, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São João 8,36, ele diz: se o Filho, quem era o Filho? E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe outro Deus, é o Filho, é o Deus, é o Todo-Poderoso. Aleluia, é neste Deus que eu creio, é neste Deus que eu estou confiado, porque foi Ele que perdoou os meus pecados, e Ele pode perdoar os teus também. Basta você crer neste Deus. Muitos poderiam correr atrás de Maria, mas quando Maria chegou para ele e disse: eu e o teu pai te procuramos. Quem que é meu pai? Se eu estivesse se José fosse meu pai, eu estaria fazendo alguns balcão lá na serraria.
eu estaria fazendo algumas mesas, mas ele disse: não, eu estou fazendo a obra do meu Pai. E nós encontramos ele na sinagoga, ensinando os fariseus, os saduceus, mostrando a palavra. Ele estava fazendo a vontade do Pai. São João 10:30, eu e o Pai somos um. Aqui você pode ver um homem na sua frente, Pai, Filho, e tem um espírito de vida, ele é chamado ser humano. Mas você não vê 3 pessoas aqui, vê? Não. Você vê uma pessoa com esses 3 títulos. E eu carrego esses 3 títulos em mim. Eu sou o Pai, eu sou filho, eu sou ser humano. 3 coisas, porém uma pessoa só. Então, assim era Deus, se manifestou em Filho, se manifestou em Pai e também em Espírito. Uma hora dessa nós vamos estudar isso aqui bem certinho, amém? Eu creio que vocês sabem tudo de cor salteado, mas é bom às vezes a gente dar umas pinceladas nisso aqui, né? Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Livre de toda denominação, livre de toda organização, livre de todo o sistema humano, livre de toda religião híbrida, livre de todo mundo, mas sim vindo a Ele. Livre de tudo e prisioneiro de Cristo. Você quer se livrar do mundo, mas você fica preso em Deus. E uma pessoa presa em Deus, ela é uma presa liberta. Aleluia. Aí você se torna um Paulo caminhando na rua. Você começa a dizer, tudo me é lícito. Isso aqui é me é lícito, tudo me é lícito. O bar me é lícito, a balada me é lícito, todas as coisas do mundo que o mundo oferece me é lícito. Mas ele tem Cristo na vida, agora ele começa a dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando o Espírito Santo vem numa pessoa, habita numa pessoa, Paulo é uma testemunha viva. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu começo a viver, começo a caminhar como Cristo, começo a pensar como Cristo, começo a falar como Cristo, agir como Cristo. E tudo o que Cristo era, Deus se derramou em Cristo. Tudo o que Cristo era, Jesus, a Bíblia diz que a plenitude da divindade habitava corporalmente em Jesus. Plenitude é todo o poder. É todo o poder de Deus habitava em Jesus. Tudo que Deus era habitou em Cristo. Cristo que era, se derramou na igreja no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2. Aleluia, vamos nos pôr de pé, irmãos. Meu tempo se foi. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ouça o conselho de Deus. E o conselho de Deus é esse. Deus não tem desejo que ninguém se perca, em outras palavras, mas que todos venham ao arrependimento. E Ele está aqui para perdoar pecado, para salvar o pecador, para libertar o oprimido, para curar o enfermo. Ele é o mesmo ontem, conforme Hebreus 13:8 diz. Ele é o mesmo ontem, o hoje e eternamente. Ele não mudou e Ele não pode mudar. Amém? Ele permanece o mesmo. Vamos então aproveitar que esses pedidos chegaram em nossas mãos. Vamos ler oração em favor de Darlan por uma libertação. Irmã Liliane pede oração em favor da família de sua filha que se mudaram para que Deus encaminhe na busca de um bom trabalho e por libertação. Marluza pede oração em favor de libertação de seu primo João. Vanessa Rogeski pede oração em seu favor e de sua família. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e eterno Pai, aqui está esses pedidos, Senhor, e a Tua palavra foi falada nesta noite. Ó Deus, e Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Tu curou lá no passado, Tu cura no presente,
Tu libertou lá no passado, Tu liberta no presente, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós colocamos estes pedidos em Tuas mãos nesta hora. E pedimos, Senhor, que toda a cilada de Satanás, que toda a astúcia do inimigo seja desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. E que estas pessoas, estas vidas, possam se sentir compactadas pela presença do Senhor, ó Deus. Abençoe esta família que está se mudando, ó Pai, para outra cidade. Guia-os, ó Deus, a ter um bom trabalho, ó Deus, uma boa moradia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles possam se encontrar contigo algum dia pela caminhada, Senhor, e ser libertos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe, irmãos. Eu ia tratar uns assuntos sobre a reunião amanhã, mas o pastor Davi estará pregando para nós amanhã, então eu decidi nós fazermos esta pequena reunião na quarta-feira à noite. Vamos ter apenas um momento de oração, sem palavra, e depois então trataremos alguns assuntos sobre a nossa reunião. Amanhã o pastor Davi estará por aqui, ele irá somente pregar para nós. Amém? E depois, quarta-feira, estaremos então tendo... E eu já digo desde já, irmãos, se você tem um desejo de nos ajudar nessa reunião, toda ajuda é bem-vinda. Amém? Então, se você tem um espírito voluntário e deseja ajudar de alguma maneira, na recepção, na cozinha, seja lá onde for, seja bem-vindo a tua ajuda. Amém? Que Deus abençoe nossos visitantes, a irmã Eva, a irmã Leontina. Estivemos lá na casa deles outro dia, né, irmão André Santinho? E eu creio que Deus irá nos abençoar de uma forma especial, amém? Também agradecemos a visita dos senhores, esqueci o nome, os pais do irmão Rafael. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim estamos despedidos. Cumprimente o seu irmão e diga: Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.
milagre.